Jesus Cristo. Creio que esse evangelho tem muito a ver com o tema, né? Esse menino foi passado da menoridade, da humildade, do serviço, não é isso? E nós vemos isso justamente muito concreto na vida de São Francisco, né? Que se tornou como uma criança nas mãos de Deus. Mas às vezes a gente pode falar e dizer, São Francisco, irmão seráfico, e quase com o coração angelical, e talvez não querer colocar ele humanamente, né? E os processos que São Francisco viveu. Quando a gente vai lá em Assis, né? Nós vamos vendo dentro da edição Damião, né? Tem uma roseira, na verdade são várias roseiras por detrás de um livro, que marcam uma experiência que São Francisco teve. Ele, lutando na dimensão da castidade, ele se joga em cima de uma roseira e para vencer as tentações, por amor a Deus, para não se colocar em tentação. E não é só uma, né? Todas as rosas que são colocadas naquele espaço, por causa de São Francisco, elas não trazem espinho. E já que pessoas já tentaram tirar aquelas rosas de lá, né, aquelas roseiras de lá e plantar em outro lugar, e quando elas são plantadas na mesma muda que está lá em Assis, a gente olha assim, impressionante, né? Nenhuma delas tem espinho. Mas quando se planta em outro lugar, a mesma muda, na mesma roseira, o espinho nasce. Milagre de Deus para mostrar a humanidade desse homem, mas ao mesmo tempo a sua santidade. Dizem os biógrafos de São Francisco que não existiu homem que amou mais a Deus na face da terra. E quantos processos de humildade Francisco não viveu? Quando ele se depara com aquele leproso, que era talvez o que ele mais tinha aversão na face da terra, e de repente ele se coloca e dá, e a gente conta, né, de uma maneira muito angelical, né, essa experiência de São Francisco. Mas naquele momento que ele beija aquele leproso, ele beija aquilo que é mais, entre aspas, né, repugnante para São Francisco. Alguém que se tornou tão pequeno que deixou o amor a Deus falar mais alto. E falando de alguém pequeno, né? Em Assis tem uma estátua de São Francisco, né? Ele realmente era muito baixinho. Na réplica original, né? Pelo que eu me lembro, ele tem mais ou menos dessa altura, né? Uma estátua de bronze. Mas ao mesmo tempo um jovem que teve tudo, né? Que queria ir foi para as cruzadas, mas que viveu aquele período preso em Perúdia, e ali Deus foi forjando um homem pequeno, até chegar ao ponto que ele entrega as roupas diante do seu pai, Pedro Bernardone, e se nós formos lá em Assis, nessa praça existe uma igreja, e dentro dessa igreja está o corpo intacto de alguém que venerou muito São Francisco, que agora se tornou santo, Carlo Acutis. Alguém tão pequeno, né, que chegou mesmo diante de uma grandeza da obra de Deus na sua vida, e ele não usurpou a obra de Deus. Ontem, fazendo a homilia, peguei uma frase de Santa Teresinha, quando ela dizia da pequena vida, o que é ser pequeno? A Teresinha dizia que ser pequeno é não se apropriar das obras de Deus. E quando São Francisco ele para, olha e vê a ordem, muitos frades espalhados, né, pela Europa, só que ele começa a perceber que o ideal que Deus deu a ele, né, de desposar a pobreza, de apenas viver o Evangelho, já não era mais tão radical como ele imaginava. E Clara de Assis chega para ele e diz, né, estás apegado ao Deus da obra ou à obra de Deus? Naquele momento, talvez o momento mais desafiante, um dos momentos mais desafiantes para São Francisco de Assis,
Ali, São Francisco, profundamente humilde, ele se despoja e se empobrece da própria obra que ele fundou, para desposar não só a pobreza, como ele chamava de dama pobreza, mas despojar Deus na própria pobreza mais interior possível. E foi assim que ele morre no Monte Alverne, com os estigmas de Cristo, totalmente purificado, já não mais nem mesmo com o poder humano daquela mesma ordem que ele fundou. Fico pensando, né, que se diz que se os pequenos, né, os anjos dos pequenos, eles veem na face de Deus, né, o que não se diria talvez do anjo de São Francisco de Assis. Talvez hoje Deus queira, com essa liturgia, unindo, né, os anjos da guarda com São Francisco de Assis, nos ensinar essa graça do serviço. Porque os anjos são os servidores. Os anjos são aqueles que, em momentos tão pequenos, tão humildes, que não se apropriam em nada da obra da criação. Fiquei até pensando, meu Deus, poderia ter, né, no canto das criaturas, né, e colocar sobre o que São Francisco fez pela criação, talvez ele poderia ter colocado, né? Talvez faltou os anjos no campo das criaturas, né? Mas interessante porque os grandes santos sempre tiveram relações profundas com os anjos da guarda. O Padre Pio, ele vê o anjo da guarda desde criança. Até um determinado momento na vida dele que ele para e você percebe que nem todo mundo tinha aquela graça, né? Para ele era tão comum, né, conversar com o anjo da guarda. Em determinados momentos, em ataques do inimigo de Deus, ele chegava a ficar até de mal com o anjo da guarda. Você imagina, né? Ele chamava o anjo da guarda de o meu verdadeiro secretário, né? Tanto que ele confiava aos seus filhos espirituais que mandassem os seus anjos da guarda enviar mensagens, e as pessoas se sentiam melhores. Santa Teresa d'Ávila, falando sobre os anjos da guarda, ela diz que uma alma próxima de Deus, ela precisa ser próxima do seu anjo da guarda, porque é o anjo da guarda que leva as nossas orações a Deus. Então que hoje Deus nos dê essa humildade, né, de reconhecer a providência de Deus que perpassa os anjos no mistério, né, da criação dos anjos, que Deus nos deu para, de fato, realmente nós nos aproximarmos dele, né? Então, às vezes a gente pensa nos anjos da guarda só quando as coisas estão difíceis, né? Momentos de tentação, os santos falam sobre isso, né? Mas uma das funções dos anjos da guarda é nos fazer mais próximos de Deus. E quanto mais nós amarmos os nossos anjos da guarda e nossa relação for mais pessoal com eles, mais próximos de Deus nós seremos. Às vezes, Padre Pio dizia que às vezes a gente deixa o nosso anjo da guarda ocioso, porque às vezes a gente faz orações assim: protege a minha vida, mas não, assim, a nossa cofundadora, ela fez uma postagem, foi no dia de São Miguel, né, de uma experiência, né, que ela teve. Eles estavam diante de uma casa, e aí, quando chegaram, esqueceram a chave, né? E aí ela perguntou para a pessoa que estava do lado dela, falou: como é que você não traz a chave? Ela: como é que é a fechadura? Era aquelas fechaduras que não tinha chave por dentro, né? Só tinha aquela tranca, né? Aí ela: vamos lá voltar, porque tinha que viajar, voltar para pegar a chave. Falei: não, calma. Ela chegou e disse, né? Ela: vamos pedir o nosso anjo da guarda. O anjo da guarda, eu queria pedir que você abrisse essa porta. Eles escutaram o estalo, e a pessoa ficou olhando para ela assim, né? Como está a nossa relação com os nossos anjos da guarda? Em todas as situações, né? Vou para uma entrevista de emprego. Envia o teu anjo da guarda para conversar com a pessoa que vai te receber, ou uma pessoa que você está brigado, que precisa te perdoar, ou alguma realidade. Às vezes, eu penso que talvez os nossos anjos da guarda fiquem ali. Meu Deus, ele não me pede nada, ela não me pede nada, o que eu vou fazer, né? E
eles foram criados para nos levar para a santidade. A gente pode se utilizar melhor, né, desse meio de salvação que Deus nos deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.